quer ir para culto de formatura, casamento chique, né? Uma vez eu fui convidado para ser paraninfo de uma turma lá em Fortaleza e tal, e aí eu vesti o brioso e coloquei um par de sandália. Ele disse: de sandália eu não vou, especialmente uma celebração dessa natureza, de sandália vou nada, eu só vou se for de sapato. Ele não queria ir de sandália. Brioso não anda de sandália, brioso não anda em garupa de bicicleta, brioso não gosta de andar em transporte urbano, até porque o transporte urbano da minha cidade é terrível. Brioso não quer ir em transporte urbano, brioso é complicado. Brioso é complicado. Cara chato. Eu uma vez fui para um congresso, aí fui entrando no auditório, a mocinha estava controlando a entrada e disse assim: o senhor não pode entrar. Eu disse: por quê, filho? O senhor não tem crachá. Aí disse: ah, tá bom. Aí fiquei do lado de fora, daqui a pouco o pastor chegou: pastor Carlinhos, nós já cantamos 2 músicas, o senhor está atrasado aí para... Eu estou aqui há uns 20 minutos. O senhor é o pastor Carlinhos? Eu sou, querida. Por que o senhor não me disse? Porque você não me perguntou. Aí eu cheguei em casa, fui falar com o Brioso. Brioso, cara, eu fui no congresso acolá, cara, me barraram na porta. Claro, você não me levou. Se você tivesse me levado, tinham perguntado o seu nome. Dá para perceber? Quando eu vou com o Brioso, eu não sou o Carlinhos. Eu sou uma projeção pública. Quando eu vou com o Brioso, eu sou uma outra imagem, que o pessoal imediatamente pergunta o nome. E a gente ainda chama isso de reverência. Algumas pessoas, quem sabe nas igrejas de vocês, tem a maior crise se o pastor vai sem paletó. Deve entrar em crise, né? Porque o vestido bonito da senhora, a roupa chique da senhora é luxo e vaidade. O paletó é reverência. É verdade? Então, quando você menos espera, você começa a observar que a ambiência pública vai tirando de você a chance de resgatar na disciplina da solitude a sua singularidade, porque você não vive a solitude, você não vive esse momento em que você pergunta-se sobre você, sobre suas virtudes, sobre a sua singularidade, sobre a beleza da sua vida e da sua existência. E a última disciplina que eu quero falar é a disciplina da oração, e com isso a gente encerra esses nossos momentos aqui. É com muita honestidade que eu digo a você que vou falar sobre esse assunto sem o mínimo de arrogância, por causa de uma frase de Paulo. Paulo diz assim: nós não sabemos orar como convém. Então assim, eu quero falar sobre oração reconhecendo e acreditando que Paulo tem razão. Eu não sei orar como convém. Então ele diz que nós não sabemos orar. Como é que eu não sei orar? Vou falar sobre oração. Então Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Capítulo 11 de Lucas, no versículo 1, os discípulos de Jesus pedem a Jesus para que eles os ensinem a orar. Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou aos seus discípulos. E aí tudo indica, especialmente se você for para a resposta em Mateus, mesmo que a resposta em Lucas seja muito interessante, mas se você for para a resposta em Mateus, Jesus não ensina os discípulos a orar, Jesus ensina os discípulos a viver. Então Jesus repassa aos discípulos muito mais um jeito de viver do que um jeito de orar. A oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Não é uma oração, é um jeito de viver, é um estilo de vida. É um estilo de vida. E quando a gente vai aí nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, a ideia básica a partir do Jesus Cristo de Nazaré é: quando formos orar, não façamos de Deus o despachante das nossas aspirações, dos nossos desejos e dos nossos projetos egoístas. Na religião, a divindade é o despachante do devoto. Na religião, o devoto se aproxima para dizer o que a divindade faz, porque o devoto e o sacerdote são mais inteligentes do que a divindade.
Como dissemos aqui no primeiro dia, a divindade não tem neurônio, ela não tem vontade, ela não tem inteligência, ela não tem projeto. Então, quem manda na divindade é o devoto e o sacerdote, é o cliente e o agente mágico do empreendedorismo religioso. Eles mandam na divindade, por isso que eles decretam, eles determinam, eles colocam Deus no canto da parede. Aliás, colocam a divindade no canto da parede. No Evangelho não, Deus é soberano. Deus é soberano. E aí, o que Jesus nos ensina é que quando formos orar, busquemos uma intimidade com Deus, para que, em vez de dizermos o que é que Deus vai fazer, Deus nos diga o que é que nós vamos fazer. Ou seja, a oração a partir de Jesus Cristo de Nazaré é: procure discernir a vontade de Deus para cumprir a vontade de Deus, para que você possa orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O Jesus que vai dizer: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a lógica da oração, a partir do Jesus Cristo de Nazaré, muda completamente. Enquanto na religião é: busque a Deus para dizer o que Deus vai fazer por você, com Jesus é: busque a Deus para que, em intimidade com Ele, você aprenda a obedecer. Isso muda completamente o conceito de oração. Eis que estou à porta e bato: se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, terei intimidade com ele e ele comigo. Jesus diz que, se nós obedecermos às suas palavras, pediremos o que nós quisermos e Ele nos fará. Significa que nós estamos em confluência com a sua vontade, que nós estamos em consonância com os seus projetos. E aí o que nós pedimos acontece não é porque nós arranjamos um jeitinho mágico dele nos atender, é porque nós descobrimos que o que nós estamos falando faz parte do projeto de Deus. Então eu queria lhe animar a ser um homem ou mulher que em oração busca intimidade com Deus, perguntando a Deus o que é que Ele quer que você faça da sua vida, como que você vai obedecer. E busque a Deus em reverência e profunda humildade. Ele é Pai Celestial, ou seja, Ele é ao mesmo tempo soberano porque é celestial, mas é também Pai, é Abba Pai, é Paizinho na intimidade. É o Deus que eu posso me aproximar com Ele na intimidade, ou seja, esse binômio, soberania de Deus, Pai Celestial, e ao mesmo tempo Deus da minha intimidade, cria um tipo de reverência e ao mesmo tempo de aproximação profunda, cria um temor a Deus e ao mesmo tempo um relacionamento fraterno e amoroso. Gera-se um reconhecimento da grandeza e da soberania dele, mas ao mesmo tempo a possibilidade de que, como filho, eu posso adentrar nesse chamado trono da graça de Deus. Reverência e intimidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se o nome de Deus já é santo, como é que eu oro para que o nome dele seja santificado? Creio que a intenção desse texto é que o mundo perceba a santidade de Deus através da santidade da comunidade. Que o mundo perceba a bondade de Deus através do seu testemunho. Que o mundo perceba o caráter de Deus, a vida de Deus a partir da sua vida, a partir do seu jeito de ser. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Venha essa sociedade com hierarquia invertida. Venha essa sociedade onde a criança que não paga a conta tem direito, tem chance e oportunidade. Venha essa sociedade onde o pobre, que não é reconhecido em lugar nenhum, tem a primeira cadeira na nossa comunidade, e o rico, por mais que dê uma boa oferta, pode sentar na última cadeira, não tem problema, porque ele não vai ser reconhecido pelo cifrão na testa. Ele vai ser reconhecido porque é um ser humano. Ele não vai ser reconhecido porque deu uma grande oferta. Ele vai dar uma grande oferta e vai beber a mesma água que o pobre bebe. Ele deu uma grande oferta e vai sentar como irmão no mesmo ambiente que o pobre também senta. Por isso que Tiago vai dizer: venha o rico na sua insignificância. Não é a insignificância dele como pessoa, é a insignificância da conta bancária dele. E venha o pobre trazendo a sua dignidade, porque o pobre, o máximo que ele tem é dignidade. É dignidade. Essas empresas que trabalham com microcrédito para pessoas pobres, tem uma pesquisa que é, em certos períodos que eles podem produzir e pagar a conta, eles pagam
pagam sem ter deixado nada como garantia. E as pesquisas vão dizer que na cabeça do pobre é mais ou menos assim: eu só tenho a minha dignidade, se eu não pagar vou perder isso. Ele não quer perder a dignidade. Isso é profundamente evangélico. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha por antecipação, mesmo que um dia ele venha em plenitude, mas enquanto ele não chega em plenitude, vamos viver essas experiências sociais do reino de Deus onde nós estamos. No contexto patriarcal, que os maridos são dominadores e controladores das suas esposas, venha o reino onde homem e mulher têm os mesmos direitos. Venha o reino onde todos dois são fraternos e bondosos. Venha o reino onde nessa nova sociedade os homens, que são, vou chamar os de fora, entendendo o povo de Deus como os de dentro, talvez usar essa linguagem só para efeito de comunicação, sem nenhuma intencionalidade de discriminação, venha o reino para que os de fora saibam que é possível existir uma outra sociedade. Venha o reino. Meu primeiro carrinho 0 km eu consegui em 1990. Era um golzinho azul, bonitinho. Um amigo meu me telefonou: Carlinhos, eu tenho um carro aqui 0 km. Ele trabalhava numa concessionária, associação de médicos no Ceará. A diretoria da associação comprou dois gols para fazer um bingo, e aí a assembleia não aprovou e a diretoria teve que vender. E nesse processo entre a assembleia e venda do carro passou mais ou menos um ano. Aí eu disse: mas cara, eu não posso comprar nenhum carro 0 km. Não, mas ele é 0 km, mas ele é um carro do ano passado que nunca foi usado. Assim, para não me prolongar na história, eu comprei o carrinho. Aí no dia de sábado eu estou todo feliz da vida com o meu carrinho azulzinho. Parei numa construção de um edifício no bairro da Aldeia Alta, em Fortaleza, e os caras estavam trabalhando com aquelas maquininhas antigas, chapiscando toda a parede pré-moldada do prédio. E aí quando eu cheguei no meu carro, estava todo cheio de cimento, o carro coberto de cimento todo. Aquele solzão quente da minha cidade, eu peguei assim, o cimento já estava seco. Peguei meu carrinho rápido, levei para minha casa, coloquei no jardim, peguei uma mangueira e tentei limpar o meu carro. Tirei o cimento mais superficial. Cheguei na hora do almoço e falei assim para a Dinha: segunda-feira eu vou levar aí numa oficina dessas de polimento, eu acho que os caras vão dar um jeito nisso. Minha filhinha pequenininha ouviu a conversa e tal. Aí eu fui tirar aquela sonequinha depois do almoço e vi que alguém querendo me acordar o tempo todo. Até que acordei, que alguém: pai, tem uma notícia legal para ti. Que é, filho? Eu e a Dedeia lavamos o teu carro. Como assim, filho? Não, limpamos, tiramos o cimento todinho, até a parte que estava em cima nós tiramos. Eu disse: como, filho? Não, a Dedé pegou uma faca de mesa, eu peguei outra, e nós tiramos todo o cimento. Eu cheguei e olhei o carrinho assim, elas tinham tirado todo o cimento. E junto com o cimento, vocês já sabem, né? Parte da pintura. Dei um abraço na Kelvin. Ô filha, você é muito legal. Meu braço muito mais forte do que o seu. Eu não consegui, a gente vai comer uma pizza hoje à noite. E fomos comer pizza. Ela tinha mais ou menos 13 anos. Aí um dia assim, a gente conversando à mesa, ela disse: pai, sabe o que é que eu acho? Eu acho que a nossa amizade, assim, essa confiança que eu tenho em você, às vezes eu me lembro, eu sei hoje o que é a pintura de um carro. Aí quando eu me lembro que eu estraguei a pintura do carro, tu foi me abraçar, tal, não sei o quê. Meu querido, seu filho e sua filha valem mais do que a pintura do seu carro. Minha querida, meu querido, seu filho e sua filha valem mais do que aquele copo de cristal, que ele, por conta do crescimento do corpo, ainda não sabe como é que a mão vai ou não, e quebra o copo em cima da mesa. Não quebre a amizade do seu filho e da sua filha porque ele quebrou um copo de cristal. Não quebre a comunhão com seu filho e sua filha porque é caro gastar 2 litros de gasolina, 1 litro a mais, para deixá-lo na porta da escola. Venha o teu reino, não se relacione com as categorias do que é meramente objeto e material. Venha o teu reino, os seres humanos do reino de Deus são tão importantes que Deus enviou o seu Filho para resgatar os seres humanos. Venha o teu reino, o nosso amor e o nosso relacionamento, o perdão e a reconciliação valem mais do que qualquer outra coisa.
Mas Jesus diz: quando você for orar, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de publicidade. E quando você for orar, não seja como os idólatras, ou, no caso de algumas traduções, os gentios, que faz sentido para a cultura judaica. O gentio é o que não é judeu. Na cultura católica, se você pegar algumas traduções, é os pagãos, aquele que não passou pelo sacramento do batismo. Eu gosto de usar o termo idólatra, ou seja, não seja como os idólatras, que acham que tem técnicas para dobrar Deus aos seus interesses. No caso do texto, a técnica da repetição. Eles acham que pelo muito repetir, eles dobrarão Deus aos seus interesses. Mateus capítulo 6, versículos 5, 7 e o versículo 6 é: você, quando for orar, entra no quarto e, fechada a porta, fala ao Pai que está em secreto, e o Pai recompensará você. O que é o quarto? E aqui eu concluo com a disciplina da oração. Eu presumo que esse texto a gente não encontrou na nossa arquitetura. Presumo que nós não encontramos no modelo que a engenharia fez de construção das nossas casas, mesmo as das zonas rurais. Nós não temos o tameion, que é a palavra usada para esse texto, traduzida para quarto. Presumo que essa é a dificuldade de tradução desse texto, porque o tameion era uma espécie de quarto subterrâneo, diferente inclusive da despensa. A despensa é o lugar onde você coloca um cereal que vai poder ser utilizado. O tameion é aquele quarto dos breguesos, é o quarto dos cacarecos. Faz sentido do lado de cá esses truzibanga, cacareco, breguesso, né? Então é o quarto onde você coloca aquelas coisas que estão quebradas, e aquele quarto abandonado que você passa um mês sem nem limpá-lo, ele fica lá repleto de casa de aranha e por aí vai. O que é o tameion? O tameion é aquele ambiente que você só leva a pessoa mais íntima da sua vida. Na varanda da sua casa, você leva uma pessoa que está frequentando a igreja. Até a sala da sua casa, aquele irmão ou irmã que trabalha e participa do nosso grupo de estudos. Aquela pessoa que é íntima e muito amiga, você bate papo com ela enquanto você está ajeitando o quarto. Você bate papo enquanto está fazendo a comida ali na cozinha. Mas o tameion é aquele quarto que está tão bagunçado que você avisa assim o menino adolescente: fecha a porta ali para fulana não ver. Nada fechar a porta, né? O que eu presumo que Jesus está dizendo para nós? O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: quando você orar, reconheça que a sua interioridade é um quarto bagunçado e faz muito tempo que você não abre a porta para entrar nesse quarto. E Deus, o Pai Celestial, já conhece esse ambiente há muito tempo. É tanto que o texto diz assim: Deus já sabe, Deus já estava lá. É você que entra e fecha a porta, porque faz tempo que você não entra aí. E ele está tão bagunçado que se você não fechar a porta, você sai. A oração é o espaço de intimidade com Deus, aonde você mergulha nesse espaço íntimo do seu coração e leva a Deus, porque Deus já conhece o seu coração, Deus já conhece a sua história de vida, Deus já conhece a sua existência. E aí você não abre o coração para dizer para Deus porque Deus não sabe. Você abre para dizer as coisas para ver se você se descobre, para ver se dizendo você vai se percebendo, porque Deus já percebeu, Deus já sabe. Antes que você profira as palavras, o texto bíblico diz: Deus já sabia. O salmista Davi vai falar sobre isso. Antes que a palavra me chegue à boca, Deus já conhecia todas elas. Então o exercício, a disciplina da oração, é muito mais um espaço de intimidade com Deus, onde, me conhecendo melhor, posso conhecer a Deus. E conhecendo a Deus mais ainda, vou também me reconhecer. E reconhecer minhas mazelas, e perceber minhas maldades, e perceber minhas virtudes dadas pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Então entra no teu tameion e fala ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vai recompensar você. E fala ao Pai que é Pai Nosso, mas fala ao Pai que é Pai Nosso também pedindo pelo pão nosso, porque o pão não é seu, o pão é coletivo, é nosso, é pão nosso. Ou seja, a oração pão nosso de cada dia é uma premissa, é uma base, é um princípio contra a acumulação de bens. Então quem ora o Pai Nosso tem que aprender a orar pelo pão nosso, porque o Pai Nosso nós queremos socializar e distribuir, mas o pão, esse ídolo a quem nós devotamos, esse ídolo que nos controla, esse nós não queremos dividir com ninguém. O pão que está sobre a sua mesa não é o seu pão, é pão nosso.
Nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia. Juntos vamos ter uma celebração bonita do pão bem dividido, e que esse pão bem dividido sirva como pedagogia para dizer que o pão da nossa casa também precisa ser dividido. Paulo fala sobre isso, para que quem tem muito não fique com sobra, e para que quem tem pouco não sinta falta. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós, porque alcançamos o teu perdão, também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal que está dentro de mim, livra-nos do mal que está no nosso entorno, livra-nos do mal que está acima da nossa cabeça, sobre o qual não temos nenhum poder. Livra-nos do mal das conjunturas políticas, das perversidades, do jeito econômico como a sociedade egoísta lida com os bens da natureza. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que venha o reino de Deus, que a sua vontade seja feita, que a sua vida seja santificada, e que você aprenda a falar do Pai para outras pessoas e a socializar o pão com quem não tem. Que o reino de Deus venha e que a sua vontade seja feita sobre nós. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos de coração ao Senhor pelo dom da vida, pela bênção preciosa que é a nossa existência, pelo fato de termos tido a experiência de viver em família. Alguns continuam vivendo essa experiência de maneira graciosa. Pedimos que aqueles e aquelas que sonham com um projeto de família sejam abençoados, tenham discernimento suficiente para construir a vida. Eu peço que o Senhor esteja abençoando as comunidades luteranas, não só nesse contexto, mas em todo o país, em todo lugar, e as demais comunidades dos seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré. Eu rogo que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos e irmãs aqui neste lugar, e que as virtudes do teu Evangelho tomem conta de todo o nosso ser. A minha oração, Pai, é que cada um vá descobrindo na vida, na sua experiência de vida, que disciplinas de espiritualidade precisam ir praticando para que a vida seja mais interessante, para que a vida possa se tornar um cumprimento da Tua vontade na existência de cada um e de cada um. Te peço, ó Deus, que todos e todas nesse lugar sejam invadidos e invadidas com o Teu eterno amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia e com a Tua graça. Que saiamos, ó Deus, daqui visitados pela vida de Deus, que possamos voltar para as nossas casas visitados e marcados pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. Como propõe a Tua palavra, que sejamos cheios do Teu Santo Espírito e possamos assim falar entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com muitas ações de graças, vivendo, ó Deus, a experiência de submissão uns aos outros, estando debaixo de uma mesma missão, vivendo, ó Deus, diante do desafio dessa missão, que é a missão de seguirmos o Jesus de Nazaré, de sermos seus discípulos, de fazermos discípulos e vivermos numa comunidade de irmãos e irmãs. Ajuda-nos na nossa caminhada, ajuda-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e a todas, que a paz de Jesus e o seu amor esteja sempre invadindo o seu coração.